Nesse vídeo aqui eu vou falar bem objetivamente sobre esses 3 pontos e necessariamente nesta ordem. Como que eu fui na prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte para delegado e falar para vocês a nota baseada no gabarito preliminar que saiu, o que eu achei da prova e alguns pontos que eu identifiquei que eu tenho que melhorar baseado nessa prova e na prova da Polícia Civil do Pará, que eu não fiz um vídeo da minha nota específica. Vamos falar hoje então sobre a prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte para delegado que aconteceu aí no fim de semana passado. Eu fui para o Rio Grande do Norte, uma cidade que eu nunca tinha visitado antes, gostei demais, muito embora eu não tenha passeado muito, né? Só fiquei ali no hotel, que era uma localização muito boa, uma paisagem bem bonita e o pessoal de lá, pelo pouco que eu conheci, pessoal muito educado, muito receptivo para nós que viemos de fora, né? Então, gostei bastante da cidade. É uma cidade quente, mas é uma cidade que tem muita brisa, né? Muito vento, e isso quebra um pouco do calor pra gente que mora aqui no sul. Eu moro aqui em Curitiba, bem diferente o clima, que é muito gelado, que é muito frio, e lá é totalmente diferente, mas muito gostoso. Vamos lá, sem enrolação, o gabarito saiu, tá? Saiu alguns dias aí atrás. Eu não saí com a minha prova na mão na primeira fase, da de manhã. Na parte da tarde eu saí, mas na prova objetiva eu deixei o caderno de provas lá por alguns motivos, mas o principal deles é: eu achei que eu ia ter alguma coisa, algum local ali no meu local de provas, algum local próximo para eu comprar alguma coisa para comer. E não tinha, então eu fui fazer a prova sem comer, sem água, sem nada. E quando eu terminei a prova, eu tava morrendo de fome, morrendo de sede, e aí eu não aguentei, tive que sair sem a prova para ir comer, mas eu tenho uma memória boa para essas questões, e eu fiz a mesma coisa com a prova da Polícia Civil do Pará. Eu também não saí pelos mesmos motivos, mas eu lembro das questões que eu marquei, né? Então eu esperei sair a cópia da prova no site da FGV, baixei a prova e fui lendo a prova inteira novamente, marcando as respostas que eu tinha assinalado no dia da prova e comparei com o gabarito. Nessa prova aqui da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, eu fiquei com 64 pontos. Salvo algum equívoco ou outro que eu tenha cometido na hora de lembrar das alternativas que eu marquei, aí quando eu fui corrigir pode dar uma variação um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Então, fato é que eu fiquei com 64 pontos e isso representa bastante coisa para mim. Isso me deixou muito feliz porque foi uma nota bem melhor da que a que eu tirei na Polícia Civil ali do Pará. E na Polícia Civil do Pará eu não consegui tirar uma nota suficiente para concorrer às correções da prova subjetiva, né? E na Polícia do Rio Grande do Norte aqui, em tese, sim, eu tenho uma nota que me deixa apto a concorrer para as correções da prova discursiva e como que elas funcionam. Se você ler o edital, vai estar lá que você, além de tirar o mínimo de 50 pontos na prova objetiva, que é a metade, tem 100 questões, e você acertar 50 questões, você tem que ficar entre os 600 primeiros, tá? Com essa nota aqui, muito embora eu tenha tirado acima dos 50 pontos, né, 14 pontos acima, salvo alguma variação para cima ou para baixo, eu não creio que seja uma nota suficiente para eu ficar entre esses 600 primeiros. E para mim tá tudo bem isso, porque eu comecei a estudar há pouco tempo para delegado e o nível da prova é de certa forma mais alto que os demais cargos policiais, porque o cargo de delegado é uma carreira jurídica, né? Então, naturalmente que há um nível maior, mas isso me deixa muito feliz porque foi das 3 provas de delegado que eu fiz, né? Essa foi a terceira. A primeira foi Polícia Federal e a segunda foi Polícia Civil do Pará. Essa foi a primeira que eu tirei uma nota acima do mínimo, né? Para não ser descartado logo no começo. E quando eu fiz essa correção, muito descrente do meu desempenho, eu me surpreendi e estou bastante feliz. Eu vou falar daqui a pouco das minhas notas individuais em cada disciplina, tá? Então, 64 pontos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, dependendo aí das anulações, inclusive, e de algum equívoco que eu cometi na hora de lembrar das minhas respostas. E eu fiz aqui, eu usei aquela tabela que eu disponibilizei da PM para vocês, no vídeo da correção da nota da PM, calculadora automática, eu adaptei para a prova do Rio Grande do Norte, com 100 questões, e fiz a minha correção. E eu tenho aqui o meu desempenho em cada disciplina, né? Então, se vocês eu vou falar para vocês aqui, mas vocês podem dar uma olhada. E com este desempenho, eu percebi algumas coisas, porque eu fiz essa mesma coisa com a prova da Polícia Civil do Pará. Eu corrigi lembrando as respostas que eu tinha marcado. No meu gabarito deu 55, ou 5.5. Quando saiu o resultado oficial, eu fiquei com 5.7. Então subiu ali 2 décimos. Então eu creio que essa variação vai ficar mais ou menos nessa média. E uma coisa se repetiu nessas duas provas.
na parte de direito penal. Eu até gravei um vídeo, mas acabei não editando e acabou acontecendo algumas outras coisas, eu deixei passar, então eu vou falar sobre isso aqui. Se vocês verificarem nesse meu desempenho dessa prova do Rio Grande do Norte, direito penal de 15 questões, eu só acertei 7, né? E errei 8, consequentemente. Foi um aproveitamento de 47%. Lá na prova da Polícia Civil do Pará, onde a disciplina de direito penal valia peso 2, né? Então, uma questão que você acertava, você ganhava 2 pontos, eram décimos ali, mas vamos arredondar, vamos tirar para números inteiros, você ganhava 2 pontos. Lá eu tinha feito, acho que 6 pontos, cara, tá? 0,6 em penal. Então quer dizer que lá na prova do Pará eu só acertei 3 questões. Né? Se eu fiz 6 pontos e vale 2, eu acertei 3 questões em direito penal. Aqui melhorou um pouquinho porque em penal de 15 questões eu acertei 7. Né? Mas ainda não é um desempenho satisfatório, ainda mais e principalmente para quem está prestando concurso para delegado de polícia, né? Que direito penal é o dia a dia ali desse profissional. Agora, o contrário também se repetiu, porque na outra prova lá do Pará, em processo penal eu fui muito bem. Né? Eu não lembro aqui, porque eu não estou com o desempenho aberto, mas aqui nessa prova do Pará, processo penal foi a disciplina a segunda disciplina mais eficiente no meu caso, né? De 15 questões, eu errei 2 e acertei as 13. Deu um aproveitamento e uma eficiência de 87%, se os meus cálculos estiverem corretos. De 15 questões, eu acertei 13, errei 2, e isso aconteceu também lá na prova do Pará, né? Então, penal reproduziu o baixo desempenho, processo penal reproduziu um alto desempenho. Aqui em criminalística, por exemplo, que nada mais era, ao meu ver, do que um processo penal, a parte específica do processo penal, de 5 questões eu acertei as 5. Constitucional, de 15 questões eu acertei 11 e errei 4. De legislação penal especial, né, legislação extravagante, de 15 questões eu acertei 10. De tributário, de 5 acertei 3 e errei 2. Ambiental, de 5 acertei 3 e errei 2. Criminologia, de 5 acertei 3, errei 2. Penal, acertei 7, errei 8. Administrativo também fui mal aqui. Tá. E fui mal também lá no Pará, mas porque administrativo teve aquela sacanagem que a banca fez, mas aqui eu também fui mal. É uma matéria que eu gosto e estudo bastante, nesse caso não deu muito certo. De 15 questões eu acertei 7 e errei 8 também. E de medicina legal, de 5 questões eu acertei 2 e errei 3. Minha nota final, portanto, né, como todos os pesos são iguais e a prova vale 100 pontos, tá aqui. 64 pontos, salvo algum erro para cima ou para baixo. Tá? Então, são coisas assim da nossa preparação que se repetem nessas provas e que ajudam a gente a dar uma melhor direcionada nos nossos estudos. Percebi que tenho que estudar mais, com mais afinco, direito penal, com certeza, e muito embora tenha ido bem em constitucional aqui, preciso, porque eu sei que eu preciso estudar constitucional, e administrativo dá uma atenção melhor também, principalmente para a prova de delegado da Polícia Civil aqui do Paraná. Eu achei essa prova uma prova com questões muito mais justas e muito mais bem elaboradas, né, do que a prova da Polícia Civil do Pará. Eu acho que muita gente concorda. A FGV tem aquela pegada de majoritariamente te dar um caso hipotético para você fazer a análise e marcar a resposta. Isso é muito legal porque, muito embora você possa não saber, não lembrar da completude de cada conceito, de cada coisa, o caso concreto ele pode te ajudar a direcionar a resposta que você tem que dar, né? Então, embora você não saiba exatamente aquilo que você está marcando, com o caso concreto você pode ser direcionado pela banca para marcar a resposta correta, e isso é muito bom porque, ao meu ver, de fato testa o teu conhecimento, de fato testa o teu raciocínio, entende? Não aquelas questões decorebas de marcar quantos anos é a pena de um crime e colocar 5 alternativas com penas diferentes. Isso, ao meu ver, não é uma prova legal, tá? E agora a segunda fase, a prova subjetiva, né? Foi à tarde, aí a prova subjetiva, eu infelizmente errei a peça, fiquei triste na hora, mas depois que eu pensei melhor, eu falei, bom, errei a peça, mas eu estou muito ruim nos meus estudos de segunda fase de prova discursiva para delegado de polícia. O que eu tinha treinado até então, representação de prisão preventiva, de prisão em flagrante,
de outras medidas cautelares. Eu não tinha parado ainda para treinar, por exemplo, um relatório de inquérito policial. Eu não tinha parado para treinar um despacho pós-flagrancial, que é o que está sendo cogitado para ser a resposta correta. Eu não tinha parado para estudar essas outras peças. E isso é um ponto defeituoso da minha preparação até então. Estamos buscando corrigir isso. Mas isso também reflete numa questão que eu já havia dito, de que eu acho muito mais prejudicial para o candidato as provas de delegado serem a prova objetiva no começo, na manhã, e a prova discursiva à tarde, no mesmo dia. Muito embora isso seja muito mais econômico e muito mais viável para a banca, né, para o Estado em geral. Mas, ainda assim, é um ponto de discussão. Quero fazer um vídeo um pouco mais aprofundado sobre essa questão para a gente saber qual é a opinião de vocês aí também. Mas, ao meu ver, prejudica bastante o candidato porque suga demais dele. Suga demais dele e é imposto ao candidato para fazer duas provas totalmente diferentes no mesmo dia, só que de modo que a segunda prova depende da nota da primeira. Então, às vezes, você nem tirou nota o suficiente na primeira e fez a segunda, então foi uma perda de tempo para o candidato. Ele poderia ter pegado o avião e ido embora, ele poderia ter voltado 2 meses depois, somente caso ele tivesse sido aprovado. Mas são questões que tem vários argumentos bons de cada lado e eu vou fazer um vídeo sobre isso para a gente discutir melhor, beleza? Eu falei que eu ia falar de um terceiro ponto. Eu acho que eu falei, não fiz roteiro para esse vídeo. Eu só espero que você tenha gostado desse vídeo. Minha nota em tese foi 64 pontos, 14 pontos acima do mínimo para você concorrer às correções da prova discursiva. Tenho que ficar entre os 600 primeiros na prova discursiva para ter a minha prova discursiva corrigida. Não creio, sinceramente, que eu vá ficar entre os 600 primeiros em razão da baixa nota que eu tirei, muito embora tenha sido acima do limite mínimo, mas representa bastante para mim. Estou bastante feliz com esse desempenho e me conta aqui embaixo se você fez a prova de delegado da Polícia Civil ou até de investigador e escrivão na semana passada e o que você achou dessa prova. Você corrigiu o gabarito? Comenta aqui embaixo a sua nota e o que você achou deste vídeo e dessa prova. Se inscrevam aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido. Deem o like aqui, me ajuda bastante, pessoal. Se inscreve aqui no canal que me ajuda bastante. Eu faço isso aqui porque eu gosto de conversar sobre esses temas e vai ser muito legal ter vocês me acompanhando aqui, beleza? Até a próxima!